Pronto. Então, eu vou fazer algumas leituras. Infelizmente, eu não gosto muito, mas vai ser o jeito para a gente conseguir terminar o capítulo 13 hoje, tá? Então, vocês entenderam, e eu já falei muito nessa tecla das 70 semanas de Daniel, em que hoje a gente está na metade, na primeira metade da última semana, da 70ª semana, certo? Essa primeira metade ela é grandona, certo? Porque ela não representa exatamente 7 anos. 7 anos é apenas um número simbólico. Então, ela vai da primeira vinda de Jesus até a revelação do anticristo. Quando o anticristo for revelado, aí a gente vai iniciar a segunda metade dessa última semana. Mas aí, eita, vai ser 2000 anos? Não. Porque o próprio texto diz que esse período de governo do anticristo vai ser de 3 dias e meio. Certo? Para representar o 7, simbolizando esse período todo. Ok? Da primeira vinda até a segunda vinda. Ok? Que também lá na frente vocês vão entender como é que isso se encaixa na questão do milênio. Tá? Lá de Apocalipse 20. E abriu sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Certo? Essa ideia de Satanás blasfemar contra Deus é algo que ele sempre fez, certo? Primeiro porque o alvo principal do diabo é o próprio Senhor. A gente vê isso quando ele vai diante do próprio Deus e fala de Jó, certo? Aí você acha, Satanás está atacando Jó. Não, o alvo de Satanás nunca foi Jó. O alvo de Satanás era reivindicar de Deus que Deus derramasse da sua justiça sobre Jó. Porque Satanás dizia, Jó é pecador, mas tu o cercas. Jó é pecador, mas tu o proteges. Então, o alvo principal de Satanás era atacar Deus. Você vê isso em Daniel, capítulo 7, 25, você vê isso também em Daniel, e aí eu não vou ler os textos, para a gente não se prolongar, eu só vou riscar aqui para que eu não me perca, tá? E do seu tabernáculo. Como a gente já sabe, o tabernáculo de Deus é a própria igreja, certo? Vocês lembram quando Deus ele mediu o seu tabernáculo, dando essa ideia de posse, de propriedade do meu povo, certo? 1 Pedro 2:9 diz, vós sois sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, Satanás ele vai blasfemar contra o povo de Deus, certo? E não somente blasfemar, mas ele se oporá aos santos, inclusive levando-os à morte. Gente, isso só vai acontecer no tempo do fim? Não. A igreja é perseguida e é levada à morte desde que ela foi instituída em Atos capítulo 2, certo? Desde que o Espírito Santo desceu sobre o povo de Deus, a igreja passou a ser perseguida. Como eu citei Nero, como eu citei outra vez o período lá em que cristãos foram mortos na França, como hoje milhares e milhares de cristãos são mortos na janela 1040, simplesmente por professarem Jesus. Mas isso são apenas vislumbres daquilo que ainda vai vir, certo? Da grande perseguição que a igreja vai sofrer por meio do anticristo, tá? E ele não vai agir pela sua própria força, como eu já disse, mas pelo poder de Satanás. E diz o texto, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhes poder sobre toda tribo e língua e nação. Fazer guerra aos santos, vocês já viram isso lá nas 2 testemunhas mártires. Fazer guerra aos santos, vocês já viram isso lá nos selos. Como já vimos anteriormente, o principal alvo do anticristo é Jesus. E para ele atingir Jesus, ele vai atacar quem? Ele vai atacar a igreja, ele vai atacar eu e você, ele vai atacar o corpo de Cristo. Mais uma vez apareceu uma imagem aqui, mas eu já tirei, certo? Então ela será perseguida ferozmente pelo anticristo. E a igreja visível, a placa denominacional, a igreja que a gente vê hoje, ela vai desaparecer da face da terra, certo? Cultuar a Deus de forma pública vai ser proibido. Vai ser proibido com perseguição, vai ser proibido através de sanções que vão privar os cristãos de várias coisas e, por fim, vai ser perseguido até a morte, certo? E o texto diz, ele irá vencer, certo?
A igreja visível vai desaparecer através das 2 testemunhas mártires que estarão estiradas no chão por conta dessa perseguição feroz, ok? Então, os cristãos só poderão adorar o Senhor de forma escondida, em esgotos subterrâneos. Logo, a pena capital de cristãos, apenas por confessarem a Jesus Cristo, será algo natural e celebrado por todo o mundo. Então, gente, hoje a gente já vê esse espírito do anticristo atuando de forma tremenda na humanidade. Não é à toa que festas cristãs hoje estão sendo modificadas para que o nome de Jesus seja retirado do cenário público. Natal hoje, há muito tempo, Jesus foi substituído por Papai Noel, certo? Páscoa, as pessoas, você chega para as pessoas e perguntam o que é a Páscoa, você chega para crianças, se essa criança não vir de um contexto cristão, ela vai dizer, é um coelho, é um ovo, é um comércio. Estão tirando Jesus do cenário público. Estão colocando Jesus de lado, certo? Então, isso já se iniciou. O mundo já iniciou sua perseguição contra o Filho, ok? E esse poder ele vai vir sobre toda tribo, língua e nação. O governo do anticristo será um reinado universal. Não vai ter um lugar no mundo onde o anticristo não terá poder para agir, certo? E detalhe, todas as nações lhe serão subservientes. Todas as nações. Então, você tem a ideia do poderio desse anticristo. E o que é que essas nações irão fazer? Adorarão-na, todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes, e aí olha quem são essas pessoas, não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde quando? Desde a fundação do mundo, certo? Quem são essas pessoas que vão adorar o anticristo? Vocês já lembram, a gente já falou sobre essas pessoas. Essas pessoas são as pessoas que gritaram para os montes caírem sobre suas cabeças quando eles viram Jesus Cristo rasgando os céus e vindo com os seus anjos e milhares e milhares e milhares dos santos que foram mortos. Essas pessoas são as mesmas pessoas que deixaram de adorar, que não deixaram de adorar os demônios, como diz lá em Apocalipse capítulo 9, 20. Essas pessoas são aquelas que fazem festa por 3 dias e meio ao verem a igreja derrotada, certo? Então, são todas as pessoas que não têm o seu nome escrito no livro da vida. E esse livro, ele não foi escrito ontem, não foi escrito hoje, não vai ser escrito amanhã. Esse livro foi escrito desde a fundação do mundo, certo? Há uma frase que a gente vê muito em contexto evangélico, em contexto gospel, quando a gente vê alguém levantando a mão, não significa dizer que se converteu, levantou a mão, certo? E aí, às vezes, a gente vê algumas pessoas dizendo, escreve o nome deles no livro da vida, é só para ficar bonito. Mas se aquela pessoa foi salva, se aquela pessoa foi de fato remida pelo Senhor, o seu nome já está arrolado no livro da vida. Ok? Então, as pessoas que não tiverem seus nomes escritos nesse livro irão adorar a besta. E como eu disse, elas não vão adorar de forma obrigatória, elas vão por livre e espontânea vontade. Porém, nós, os salvos, jamais nos dobraremos a ela, porque nossos nomes já estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Lembra quando eu disse lá atrás que eu disse que Domiciano havia feito uma imagem dele para que as pessoas se prostrassem e os cristãos foram os únicos que não se prostraram? Acho que vocês se lembram quando eu falei sobre isso. Isso vai acontecer também lá na frente, certo? A besta vai querer adoração para si. Por isso que o texto lá na frente diz que ela se assentará no lugar de Deus, querendo parecer Deus, porque ela vai querer para si adoração. Ok? Então, prosseguindo, diz: se alguém tem ouvidos, ouça. O livro de Apocalipse foi escrito primordialmente para ser lido. Quando a gente vai para Apocalipse capítulo 1, verso 3, a gente vê assim, ó, bem-aventurado aquele que lê. Então, é um que lê. E os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Por isso que João disse, se alguém tem ouvidos
porque primordialmente o livro de Apocalipse não era um livro como hoje nós temos acesso à Bíblia para cada um fazer sua leitura, certo? O pastor da igreja, o líder da igreja se colocava ali e fazia a leitura desse texto. Por isso que Apocalipse é um livro de recapitulação, de contar a mesma história várias vezes para que isso ficasse na memória das pessoas. É o mesmo processo, eu não ensino crianças, mas acredito que seja o mesmo processo que professores fazem com criança para ensinar um set. E aí ela faz a repetição várias vezes, aquele set até ela aprender. Era assim que era feita a leitura do livro de Apocalipse, certo? Por isso que é ouçam. E o texto diz: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. O poder do anticristo, se alguém leva em cativeiro, ou seja, o poder do anticristo será inimaginável. Ninguém irá escapar da perseguição implacável do anticristo. Por mais que você se esconda no sítio, por mais que você se esconda numa ilha, o anticristo, através do seu poder, vai alcançar todos aqueles que ele desejar perseguir. Inclusive, amigos e familiares irão nos denunciar como grupo rebelde e que não se enquadra no novo mundo criado pela besta. Certo? Amigos e familiares irão nos denunciar. Você será denunciado pelo seu pai, você pode ser denunciado pela sua mãe, no intuito de dizer, se eu denunciar ele, talvez ele se enquadre nesse novo mundo perfeito, lindo, magnífico. Para que cristão? Religião única. Então eu vou denunciar meu filho para que ele possa se enquadrar nesse novo regime, que é tão lindo, que é tão maravilhoso, criado por um homem tão bom, que é o anticristo. Então, como Lucas 14, 26 diz, se alguém vier a mim, não aborrecer a seu pai, ou a sua mãe, a mulher, e a filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Porque até essas pessoas irão perseguir você, por causa do nome de Jesus. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Subir da terra outra besta. Lembram da primeira besta? Qual era o poder da primeira besta? Poder político-econômico, poder bélico-militar e poder intelectual, certo? Só que agora João vê subir da terra outra besta. A primeira besta veio do mar. Essa segunda besta emerge da terra. Ambas, no entanto, procedem do mundo que jaz no maligno. Então é o mundo que vai emergir também essa segunda besta. E 2 chifres semelhantes a um cordeiro, essa besta tenta imitar a pessoa de Jesus Cristo, certo? Ela tenta imitar o cordeiro de toda forma. Aqui nos é chamada a atenção para termos o cuidado com os falsos profetas, os falsos mestres que são identificados pelo quê? Pela sua pregação, pelas suas distorções da palavra, que enganam por quê? Porque eles enganam. Porque eles vendem um feijãozinho de R$ 1.000 dizendo que vai ser curado pelo coronavírus? Não. Isso já está claro, isso já está mostrando que não é mais engano, já está mostrando que esse aí nem de Deus é, mas o engano é com palavras bonitas, dizendo assim, ó, você é igual a Jesus, diante de Deus você é igual a Jesus, ou então, olha, você é tão importante quanto Jesus, ou então, como eu vi hoje no Twitter, eu posso depois mandar para vocês, de uma blogueira aí bem famosa, que muita gente segue, e que ela disse, olha, somos deuses, porque somos semelhantes ao Filho de Deus. Então, é essa pregação, essa distorção, parece uma verdade, gente, mas ela está impregnada de mentira, certo? Ela está impregnada de falso evangelho. Essa segunda besta, ela vai representar justamente a religião que engana. Não ache que ele vai vir com um chifre feio, não, ele vai vir num banquinho bonitinho, com um foco de luz aceso nele, com palavras lisonjas, para lhe enganar, certo? Mas se não tiver conforme a palavra de Deus, de fato, é um falso cristão, certo? É um falso profeta. Muito cuidado com quem você segue e com quem você ouve,
certo? A última agora, que é heresia, certo? Não é erro teológico é outra coisa, foi de um rapaz, eu não vou dizer o nome dele, porque como eu vou publicar no YouTube, então eu não vou citar o nome de ninguém. Mas ele dizer que Deus não tinha domínio sobre todas as coisas. Isso é uma heresia. E isso é justamente essas distorções. Fala bonito, fala manso, fala suave, mas não fala do pecado, não fala do sangue de Jesus, não fala de arrependimento, não fala de cruz, não fala de sacrifício, certo? Então, cuidado com os falsos profetas, porque são eles que vão enganar por meio do anticristo nos últimos dias. E vão enganar a muitos, certo? E essa segunda besta vai exercer todo o poder da primeira na sua presença. E faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Poder da primeira besta. Essa segunda besta que representa o poder religioso, lembra quando eu disse o que é que a primeira representa e a segunda representa o poder religioso. E o que é que esse poder religioso vai fazer, gente? Ele vai destruir a igreja de dentro para fora. Por meio de quê? Da apostasia. Lembra que eu disse que o anticristo não vai vir enquanto não vier a grande apostasia da igreja. Hoje a gente já vê. A igreja neopentecostal é uma igreja apóstata, gente. É uma igreja apóstata, é uma igreja que não serve a Cristo de verdade. É uma igreja que coloca um monte de outras coisas de forma bonita, veneno servido em prato de porcelana para lhe enganar, certo? Então, tenham cuidado com a igreja apóstata, certo? E não somente a igreja neopentecostal, igrejas tradicionais, igrejas históricas, como a igreja luterana. A igreja luterana nos Estados Unidos já está ordenando homossexuais para exercer o ministério. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Isso faz parte dessa igreja apóstata. E eles vão adorar a primeira besta. Ou seja, desde a queda de Adão, desde a queda do homem, ele tem essa tendência de adorar imagens ou pessoas. Faz parte da nossa natureza. A gente tem um vazio enorme, a gente tenta criar ídolos para nós. O nosso coração clama por ser preenchido por algo. E se ele não for preenchido por Deus, meu irmão, ele vai ser preenchido por um ídolo. Então, cuidado com os ídolos do seu coração. Porque ou seu coração é completamente preenchido por Deus, ou ele nunca foi preenchido pelo Senhor. Ele é preenchido por qualquer outros ídolos. Então, Deus ele tem que ocupar o todo do seu coração. E não apenas uma vaguinha reservada para ele. Tá? Cuidado com os ídolos. Seja quais eles forem. Certo? E fez grandes sinais, de maneira que até fogo do céu fez descer na terra à vista dos homens. Só me lembrei do reino de Antístrofe, com esse fogo do céu fez descer da terra. O uso de milagres é algo que a gente já vê hoje na igreja apóstata, certo? É a ideia do sobrenatural, do místico, do extraordinário, e tudo isso estará a serviço dessa segunda besta. Tudo isso. Mas vem mais um alerta para vocês. E para aqueles que baseiam toda a sua fé em cima de experiências sobrenaturais. Gente, muito cuidado com isso. Porque quem baseia sua fé em cima de experiência, essa pessoa será uma presa fácil da besta. Afinal, coisas extraordinárias seduzem as pessoas, certo? A Bíblia deve ser a nossa única regra de fé e prática, tá? Se sua vida está baseada em cima daquilo que é sobrenatural e não em cima do texto bíblico, você é uma presa fácil do engano da segunda besta, certo? Por isso que eu fico com Martinho Lutero que disse: qualquer ensinamento que não se enquadre nas escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Então, gente, eu nunca disse isso no Unijovem, mas eu vou dizer agora. Quando você tiver seus sonhos malucos, ou quando você achar que teve algum anjo que veio falar, não precisa vir me falar não, porque eu vou fazer cara de paisagem e só vou dizer beleza, certo? Porque essas coisas não me seduzem. Mas quando você disser, Rafael, vamos estudar um texto bíblico, aí a gente vai de forma ávida para a leitura da palavra, para o estudo da palavra, para entender essa palavra, para se deleitar nessa palavra, certo?
Cuidado com essas coisas, porque vai ser isso que vai ser usado pelo anticristo. Não é à toa que multidões estão enchendo igrejas neopentecostais que prometem cura, que prometem milagre, que marca data para o Espírito Santo agir, dizendo sexta-feira dos milagres, como se ele tivesse que agir numa data e numa hora determinada, certo? Muito cuidado com isso, porque as pessoas ficam deslumbradas com essas coisas. Quando o anticristo surgir com isso, meu irmão, multidões vão afluir atrás dele. Certo? Fique com a palavra, ok? Tem um alerta que eu quero dizer, fique com a palavra, tá? E o verso 14 diz, enganos que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que receberá a ferida da espada e vivia. Acho que eu li isso tudo errado. Mas, enfim, vocês vão ler e vão compreender. Por que ele diz com sinais que lhe foi permitido? Porque toda ação maligna da besta, do anticristo, das duas bestas, toda essa ação é uma ação permitida pelo próprio Deus. É Deus quem tem o controle de toda a situação. É Ele quem governa, gente. É Deus quem determina. É Deus quem decreta. E é Deus que permite a Satanás de agir até os limites estabelecidos pelo próprio Deus. Por isso que diz, com sinais que lhe foi permitido. Certo? Prosseguindo, porque eu quero chegar no sinal da besta para a gente se aprofundar um pouquinho mais nele. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem essa imagem. Tá? Por que fizesse uma imagem? Uma imagem. Isso remete lá, mais uma vez, a João. Como eu disse, o livro é um livro histórico que precisa ser visto em todos os ângulos e períodos da igreja. Lembra que eu disse da imagem de Domiciano? Pronto. Se encaixa justamente nesse momento em que ele fez essa imagem e requeriu a adoração para si. Certo? E fizessem com que fossem mortos todos os que não adorassem. Quem? A igreja. Aqueles que estão com seus nomes arrolados no livro da vida. A igreja, por meio do povo selado de Deus, será a única, e isso eu digo da igreja verdadeira, da igreja invisível, certo? Não da igreja placa, não daquele que senta do seu lado e não é salvo, certo? Mas daquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ok? Essa não se dobrará de forma nenhuma ao anticristo. E por conta disso, ela passará por essa grande tribulação, por esse grande período de aflição, certo? Vamos ler o que Jesus falou sobre esse tempo? Diz assim, e logo depois da aflição, que é a aflição dessa grande tribulação, desse grande momento de luta, daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu e as potestades do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Quem são essas tribos? Essas que adoraram a besta. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão quem? Nós, a igreja, os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Então se alegre, meu irmão, que nesse tempo de tribulação, quando a coisa estiver apertada, o nosso Senhor e Salvador vai surgir no céu e vai dizer, vem, filho meu, porque tu és um escolhido, tu és um amado meu, certo? Vamos prosseguir para o próximo, e aí a gente já está terminando, para o verso 16 que diz, e faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Lhe seja dado um sinal, certo? O mundo irá impor um embargo econômico a todos por meio de uma vigilância mundial que controlará cada pessoa que está no mundo, ok? Hoje a gente já tem isso muito, certo? Você acha que você não tem controle, mas, por exemplo, as redes sociais hoje é um meio de vigilância de cada pessoa que há no mundo. Você tem Twitter? Não. Twitter não. Você tem Instagram? Você é vigiado. Você é monitorado, certo? Alguém sabe as suas preferências religiosas,
Alguém sabe as suas preferências musicais? Alguém sabe as suas preferências até alimentares? Porque a gente já está hoje num grande Big Brother. Ninguém mais hoje se esconde, não há mais como se esconder, certo? O nosso nome já está aí na rede, tudo nosso está na rede, nossas fotos, tudo nosso. Então, através disso, ele vai controlar cada pessoa no mundo. Perceba mais uma vez a estratégia de Satanás de imitar a Deus, que também marcou o seu povo com o selo do Espírito Santo. Mais uma vez, Satanás querendo imitar as coisas de Deus, certo? Assim como ele fez, assim como Deus marcou o seu povo com o selo, Satanás também vai marcar os seus com o sinal, certo? No entanto, esse sinal não é um aparato tecnológico que será criado no futuro para ser implantado nos seres humanos, certo? Não é aquele grãozinho de arroz que as pessoas acham que é, não é o que as pessoas achavam lá no passado, que era o código de barras, porque a primeira barrinha é o 6, a segunda barrinha é o 6, a terceira barrinha é o 6. Pronto, esse é o sinal, é a marca da besta. Não é isso, certo? Não é nenhum aparato tecnológico, tá? O que seria esse sinal? Para a gente entender esse sinal, a gente precisa ver onde é que ele vai ser colocado, certo? E aí o texto diz que esse sinal vai ser colocado na mão direita ou na testa, em alguns textos na fronte, certo? Essa marca é colocada na mão. E o que é que representa essa marca ser colocada na mão, ok? Essa marca ser colocada na mão, em vez de ser um chip ou alguma coisa, significa as nossas ações, certo? Os nossos atos, os nossos feitos, aquilo que a gente realiza, todos os nossos projetos, eles são frutos das nossas mãos, certo? Então, as nossas ações, as nossas intenções é que vão demonstrar se você é de fato alguém que tem o selo do Espírito Santo ou se você é alguém que tem apenas o sinal da marca da besta, tá? E na fronte por quê? Porque representa o seu intelecto, a sua vontade, os seus pensamentos, as suas emoções. Ou seja, esse sinal que vai ser colocado na sua mão ou na sua fronte significa tudo que você faz, pensa ou realiza e estão debaixo ou do interesse de Deus ou do interesse do dragão. Ou seja, é um ser fiel e servidor ao dragão, todos aqueles que receberem o seu sinal, a sua marca, certo? Então, mais uma vez, as ideologias de hoje, quando você coloca essas ideologias como processo redentivo, se o mundo for todo capitalista, então a gente vai viver uma paz. Não, se o mundo for socialista, é que a gente vai viver uma paz. Não, se todas as mulheres forem feministas, é que a gente vai alcançar a igualdade. Gente, tudo isso é utopia, certo? É utopia humana. E se você se apega a isso, significa dizer que você está no caminho de estar a serviço da besta, certo? Então, esse sinal não é um microchip, não é nada disso. Rafael, como é que esse sinal não é um microchip? Hoje em dia, isso é uma das coisas mais discutidas na igreja e a gente vai falar um pouquinho disso agora no verso 17, tá? Que diz assim: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Quando as pessoas veem essa questão de comprar ou vender, imagina logo que vai ser algum tipo de microchip que vai controlar isso, certo? Este sinal ou marca, gente, ele sempre operou na humanidade desde os tempos de João, certo? Há muito tempo as pessoas têm sido marcadas. Todos os seres humanos são marcados. Os salvos recebem o selo e provam que tem o selo de Deus por meio da sua santidade, certo? E os ímpios recebem a marca da besta, ok? Quando você é selado pelo Espírito Santo, as suas ações levam à glória de Deus. Tudo que você faz é para a glória e a majestade do nome de Deus. É por isso que o salvo, ele se santifica. Ele não se santifica para ser salvo, mas ele se santifica porque ele é salvo, porque ele tem esse selo em si. Mas os ímpios não. Os ímpios vão receber, os ímpios já têm já são marcados com isso, porque eles já servem à besta.
Quando a gente vai para as parábolas, eu não vou para nenhuma delas especificamente, a gente sempre vê esse paralelo entre dois tipos de pessoas. Eu acho que vocês se lembram quando Jesus coloca as ovelhas de um lado e os bodes de outro e faz uma separação. Você vê, por exemplo, a parábola das 10 virgens. 10 virgens nécias, 10 virgens sábias e 10 virgens loucas. São dois grupos de pessoas. As virgens loucas nunca foram salvas. Elas não tinham azeite, elas não tinham o selo do Espírito Santo, elas nunca representaram cristãos frios, elas sempre representaram pessoas ímpias, certo? Então, sempre pode ler qualquer parábola, não todas, mas a maioria das parábolas faz essa separação entre um povo selado e um povo que vai ter o sinal da marca da besta. Mas esse sinal ele ainda perdurou por muito. E aí vem o número da besta no verso 18, que diz: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Eu tenho exatamente 6 minutos para explicar isso, então vou fazer uma leitura, tá? Número de homem, em contraposição ao número seguinte, que é o 7, número de Deus. Ou seja, o 6 é inferior, é menor, é imperfeito. É o dia da criação do homem. O homem foi criado no 6º dia, por isso número de homem. E quando a gente vai para a teologia apocalíptica do próprio livro, a gente vê que o 6 é um número no qual Deus sempre traz juízo sobre as forças das trevas. O 6º selo, se você ler lá, você vai ver, é o juízo de Deus caindo. Quando você vai para a 6ª trombeta, é o juízo de Deus caindo. Quando você vai, a gente ainda nem leu, mas quando você vai, por exemplo, para as taças da ira de Deus, a 6ª taça é o juízo de Deus. Então, esse 6, que é número de homem, significa um número imperfeito. Então, 666, esse número pode representar uma técnica, esse número representa uma técnica usada nos tempos antigos chamado gematria, que é o método hermenêutico de análise de palavras bíblicas, método hermenêutico, ou seja, método de interpretação, certo? De palavras bíblicas somente em hebraico, atribuindo um valor numérico definido por cada letra hebraica. É conhecido como numerologia, entre aspas, porque não é essa numerologia de hoje de adivinhação, de numerologia judaica, e existe na Torá, certo? Porque, entre aspas, porque não é uma numerologia de adivinhação, certo? É numerologia porque eles utilizam os números para esconder alguns nomes no passado, tá? Então, o que vem a ser, então, de fato, o 666, tá? Há várias interpretações para o número da besta. Precisamos entender que o texto de Apocalipse se aplica a todo o período da igreja, eu venho dizendo isso, né, sempre. Na antiguidade, que eu disse que era esse método de interpretação utilizando a gematria, era comum utilizar números correspondentes ao alfabeto hebraico para disfarçar nomes, certo? Quando eu queria enviar alguma coisa e que eu queria disfarçar o nome, eu utilizava números. E aí a pessoa fazia lá um cálculo, se você botar no Google você vai achar isso, para descobrir de quem eu estava falando. Quando o povo recebeu a carta de João, qual foi a primeira coisa que eles encontraram quando leram 666? É o imperador Nero César, que quando é transcrito para o grego, dá exatamente, nos cálculos que eles fazem, 666, ou 666, que é a soma desse número, certo? Então, logo que a igreja recebeu, ela interpretou logo como Nero. Não Nero lá, que eu já disse que morreu em 68, mas Domiciano. No período da Reforma, o título de anticristo foi para o Papa, por conta do seu título de Vigarius Filii Dei, que significa vigário do Filho de Deus. O que significa vigário? Significa substituto do Filho de Deus, que através do algoritmo romano também chega-se ao mesmo número de 666. Esse número também pode ser aplicado à figura de Adolf Hitler, que através de alguns cálculos alfanuméricos também chega-se a 666. Quem conhece os presidentes norte-americanos vai lembrar de um presidente chamado Reagan, que era Ronald Wilson Reagan.
Cada nome dele tem 6 letras. Ronald, 6. Wilson, 6. Reagan, 6. 666. Reagan também era o anticristo do 666. Então, logo, gente, não há como apontar um único personagem histórico através desse número 666. Então, qual seria a melhor interpretação? É trazer, como eu disse, e como o livro de Apocalipse sempre deve ser interpretado, como um número simbólico, certo? O número 6 é um número simbólico, que é número de homem. Então, por que número de homem? Porque o anticristo vai ser um homem, vai ser uma pessoa, não vai ser um sistema, certo? Então, sabemos que o número 6 é número de homem. E a Bíblia trata esse número, como eu já havia dito, como algo incompleto e imperfeito. Completo e imperfeito porque ele vai querer parecer com Cristo. Então, esse número demonstra que os representantes do dragão na história, lembrando que o grande anticristo, representando e demonstrando os representantes do dragão na história. Ou seja, Nero representou o dragão porque agia no espírito do anticristo, Domiciano representava esse anticristo também, o próprio Adolf Hitler agiu no espírito do anticristo, esses governos totalitários agem no espírito do anticristo, esses sistemas e ideologias agem no espírito do anticristo. Mas nenhum deles era de fato o anticristo, certo? O anticristo ainda vai aparecer e é uma figura de homem, por isso 6, número de homem. Ou seja, é apenas um número para que a gente possa entender que é um homem. Mas Deus não quis revelar quem é essa pessoa em si, apenas demonstrar que ele opera pelo poder do próprio Satanás. Então, vamos desmistificar esse número. Esse número não é o benefício que Bolsonaro está entregando às pessoas. Esse número não é um código de barras. Esse número não é um microchip, certo? Rafael, por que esse número não é um microchip? Bem rapidinho. Imagine um ímpio chega para você e diz, olha, eu sei que na Bíblia, se alguém colocar o microchip, não vai ser salvo. Então, eu vou me recusar de toda forma a colocar esse microchip. Olha o ensino que está sendo colocado para o mundo, que simplesmente pelo fato de você não